Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a resolução comentada da primeira questão da prova de Física da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Eu normalmente faço resoluções das questões de matemática dos vestibulares e concursos em geral, tá? Aqui no canal. Mas já dei uma olhada aqui nessa prova de física e achei ela muito interessante, tá? Achei muito interessante porque, diferente de algumas outras provas que a gente vê por aí, essa exigiu bastante raciocínio, tá? E exigiu pouco conhecimento de fórmula ou qualquer outro tópico que simplesmente pode ser decorado, tá? Então, por conta disso, eu resolvi também fazer essa prova de física, tá? E colocar aqui em vídeo para vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. O enunciado da questão 19 é o seguinte: em aviação, há algumas velocidades típicas referentes a alguns procedimentos e momentos do voo, cujos valores são específicos para cada aeronave. Duas dessas velocidades são velocidade V1, velocidade máxima durante a corrida para a decolagem, para a decisão do piloto de decolar ou desistir da decolagem. Até velocidade V1 é possível desistir da decolagem com segurança. Acima dessa velocidade, a decolagem é obrigatória. Velocidade de cruzeiro. Velocidade constante em que uma aeronave opera durante a maior parte do voo. Considere que, para uma aeronave de grande porte com dois motores, decolar de um aeroporto, cuja pista de decolagem tem 1.750 metros de comprimento, os valores de V1 e Vcruz sejam, respectivamente, 140 nós e 500 nós, e que o consumo médio dessa aeronave seja de 1.100 kg de querosene de aviação, por hora e por motor, durante um voo com velocidade de cruzeiro. Sabendo que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, que é igual a 2 nós, e que, para atingir a velocidade V1, essa aeronave tem de percorrer 70% do comprimento da pista, partindo do repouso, e com aceleração escalar constante, calcule, item a intensidade da aceleração da aeronave em metros por segundo ao quadrado em sua corrida para a decolagem, até atingir a velocidade V1. Então vamos aqui resolver o item A. Então, enunciado longo, que trouxe aí várias informações que precisarão aqui ser trabalhadas para chegar na resposta correta desse item. Então, vamos começar fazendo a conversão da velocidade V1 em metros por segundo, né? Ela está dada em nós, então para fazer a conversão em metros por segundo, dado que 1 metro por segundo corresponde a 2 nós, nós dividimos a velocidade em nós por 2. Tá? Então, como são 140 nós, então a V1 é igual a 140 dividido por 2, que é igual a 70 metros por segundo. Tá? Isso aqui é bem importante, tá? Que para aqui fazer a resolução, a gente vai ter que deixar todos esses valores aqui com unidades compatíveis, tá? Bom, feito isso, a gente pode calcular a distância percorrida até atingir a velocidade V1, né? Como é 70% do comprimento da pista, que é 1.750 metros, então basta multiplicar o 0,7 por 1.750. Então nós encontramos aí a distância percorrida, que eu estou chamando de D, tá? Que é igual a 1.225 metros. Bom, como aqui nós já temos as distâncias, as velocidades, e não foi fornecido diretamente aqui nenhum tempo, a gente pode utilizar agora a equação de Torricelli, tá? Que relaciona velocidades, aceleração e distância. Tá? Então, utilizando aqui a equação de Torricelli, tá? A gente vai ter que V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Né? O A aqui eu estou chamando da aceleração. Então, isolando aqui o A, que é o valor que nós queremos, isolando aqui a aceleração, a gente tem que A é igual a V1 ao quadrado menos V0 ao quadrado, dividido por 2D. Como a aeronave partiu do repouso,
V0 é igual a 0. Então, substituindo os valores de V1, V0 e D aí na expressão que nós acabamos de obter, nós temos que a aceleração é igual a 70 ao quadrado menos 0 dividido por 2 vezes 1.225. Como 70 ao quadrado é 4.900 e 2 vezes 1.225 é igual a 2.450, então A é igual a 4.900 dividido por 2.450, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso já responde o item A. Tá? Então, uma questão aqui que eu considerei de nível médio, tá? É uma questão de cinemática que exigiu só um conhecimento básico, tá, da equação de Torricelli no caso, e também a conversão de unidades, tá? Aqui, conversão de unidades de medida. E nota que para resolver essa questão, saber fórmula não adiantava nada, tá? Então você tinha que pegar, analisar bem o que estava acontecendo, raciocinar corretamente, né, sobre a situação física aí que estava sendo exposta para chegar na resposta correta, tá? Achei aqui uma questão interessante, uma questão de nível médio. Item B. O consumo de querosene em quilos em um voo em que ela tenha permanecido com a velocidade de cruzeiro por 3.600 quilômetros. Então, para a gente começar a resolução, vamos fazer a conversão da velocidade de cruzeiro em nós para metros por segundo, tá? Então, como 1 metro por segundo corresponde a 2 nós, então a gente tem que a velocidade de cruzeiro é 500 dividido por 2, que é igual a 250 metros por segundo. Vamos também fazer a conversão do espaço percorrido ao longo dessa viagem de quilômetros para metros, tá? Eu vou chamar esse espaço percorrido de ΔS, né? Então, o ΔS é 3.600 quilômetros, como 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então, em metros, o ΔS vai ser 3.600 vezes 10 elevado ao cubo metros, tá? Isso aqui, mais uma vez, aqui tem que lembrar que é importante, né? A gente sempre deixar aqui todas os valores aqui em unidades compatíveis, tá? Para não errar aqui na resolução. E agora a gente tem que calcular o tempo de duração da viagem, tá? A gente aqui tem que utilizar um dos conceitos mais básicos aqui da cinemática, tá? Que diz que a velocidade é igual a o espaço percorrido dividido pelo tempo, né? Só que aqui, na verdade, nós temos o espaço e a velocidade, só que a gente quer achar o tempo. Então, para achar que esse tempo, a gente divide o ΔS pela velocidade de cruzeiro, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, substituindo aí os valores, nós temos que o tempo é igual a 3.600 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 250. Fazendo aqui a conta, dividindo 3.600 por 250, a gente encontra 14,4. Então, o tempo aí em segundos é de 14,4 vezes 10 elevado ao cubo segundos. Aqui a gente vai precisar fazer a conversão em horas, tá? Porque o consumo aqui, segundo o enunciado, ele é de 1.100 kg por hora. Então a gente vai ter que fazer a conversão aqui desse tempo de segundo para hora. Aqui é só lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Porque pensa, 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos, tá? Então, dividindo aqui esse valor, 14,4 vezes 10 elevado ao cubo, por 3.600, nós achamos 4 horas, tá? Então, aqui dá um número redondo que facilita bastante aqui nas contas, tá? Bom, então, como agora nós sabemos o tempo de duração aqui dessa viagem em horas em velocidade de cruzeiro, a gente sabe também que são consumidos 1.100 kg de querosene por motor em 1 hora. Então, a massa consumida aqui do querosene durante o tempo da viagem, em velocidade de cruzeiro, durante as 4 horas, vai ser 2 vezes 4 vezes 1.100, né? Aqui a gente tem que
tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem que multiplicar por 2, porque pelo enunciado, esse consumo de combustível, esse consumo de querosene, ele é dado por motor, tá? Como o avião tem 2 motores, então a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, fazendo aqui 2 vezes 4 vezes 1.100, nós temos que o consumo de combustível, consumo de querosene durante essa viagem, velocidade de cruzeiro, vai ser igual a 8.800 quilos, tá? E isso resolve aqui o item B dessa questão. Então, repara aqui, tá, que assim como no item anterior, foi um item que exigiu apenas conhecimentos básicos aqui de cinemática, mas exigiu aqui bastante raciocínio, exigiu uma interpretação correta aqui da situação. E também, um outro ponto que eu achei também bem interessante é que repara que as contas elas foram fáceis, tá? A gente aqui sempre acabou chegando em números redondos, o que é uma coisa muito boa aqui pro candidato, né? Porque, pelo menos na minha opinião, o que deve ser cobrado aqui com bastante rigor é a parte conceitual, né? A parte do raciocínio, na parte de contas. Então, para mim, essa foi uma excelente questão, tá? Questão aqui que eu considerei aqui de nível médio, mas que exigiu um raciocínio bom, exigiu uma interpretação muito boa, né? Exigiu muita organização para que se chegasse na resposta correta. Uma questão bem legal. E assim concluímos a primeira parte da resolução da prova de Física da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Nos próximos vídeos, as outras questões de física dessa prova serão resolvidas e comentadas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!